meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um TNB, aquele lugar em que você pode fazer a sua pergunta mais difícil do universo e eu vou trazer a resposta pra você e dizer pra você: será que tá na Bíblia? Vamos para o nosso segundo episódio. Tô tão feliz! Vocês gostaram do primeiro? Comenta aqui pra mim se vocês gostaram do primeiro. Comenta se vocês vão gostar do segundo. Hoje o tema é um pouquinho mais difícil. Exige de nós um pouquinho mais de seriedade, parcimônia, pra gente pensar se tá na Bíblia a seguinte questão que vocês trouxeram pra mim. Aquele que comete suicídio vai pro céu? Vai pra eternidade? Permanece salvo? Tema difícil, queridos. Então eu peço que vocês, nesse momento, orem ao Senhor, pedindo a Ele discernimento, pra gente poder falar disso com a maior tranquilidade, clareza e parcimônia possível, porque é um assunto que exige de nós muita piedade, misericórdia e palavra de Deus, certo? Pra gente começar a conversar um pouco sobre esse assunto, eu fui pesquisar a respeito do tema, né, do suicídio, e eu trouxe algumas informações para a gente poder começar a colocar a nossa mente para refletir. A OMS diz que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Por ano, aqui no Brasil, 12 mil pessoas cometem suicídio. 800 mil no mundo cometem suicídio por ano. O Brasil só perde para os Estados Unidos no ranking. 1 a cada 40 segundos comete suicídio no mundo. No Brasil, 1 a cada 46 minutos. A maioria no Brasil é de homens negros de 10 a 29 anos. Essa informação é do nosso Ministério da Saúde. E as causas, em sua maioria, são depressão, transtorno bipolar e abuso de drogas. A OMS afirma ser possível a prevenção em 90% dos casos. E nós tivemos um aumento nos últimos 45 anos de 60% nos casos de suicídio. E aí eu pergunto a vocês, como que em 90% dos casos ele pode ser evitado? E ele não é. Porque nos últimos 45 anos houve um aumento de 60% nos acontecimentos, nos acidentes de suicídio. No dicionário, a definição de suicídio é desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento, de previdência. Veja, até o dicionário entende que é uma desgraça para o indivíduo, porque no fim das contas não resolve o problema, não é mesmo? Ele só arruína a nossa vida e a vida dos nossos familiares. E esses números, eles não contabilizam a soma das tentativas que não obtiveram sucesso. Algumas causas que geram risco de suicídio dentro desse perfil é o desemprego, o sentimento de vergonha, a desonra e a desilusão amorosa, assim como o antecedente em doenças mentais. Perceba esses motivos. O desemprego em primeiro lugar. E veja, homens de 10 a 29 anos desempregados cometem mais suicídio. O sentimento de vergonha, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que geramos no outro, as humilhações que o fazemos passar, porque isso pode levá-lo a cometer um ato desgraçado contra si mesmo. A desonra também, né? A Bíblia fala muito de honrar, a Bíblia fala muito de buscarmos as bênçãos de Deus, que são a honra do Senhor para nós. Desilusões amorosas, não preciso nem falar sobre isso. E antecedentes de doenças mentais. Outra causa apontada pelo Ministério da Saúde é a falta de alvo na vida, a falta de um propósito, a falta de esperança, a falta de um futuro. E tudo isso gera crises existenciais. E nós, enquanto cristãos, sabemos que existe para nós um alvo, que é a eternidade, um propósito, que é sermos parecidos com Cristo, uma esperança, que é a glória, e um futuro na presença de Deus. Conosco não pode haver crise existencial, querido. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E aí eu digo a você que afirmar que pessoas que cometem suicídio não vão para a eternidade com Cristo não é uma informação bíblica. Não há nenhuma passagem bíblica que fale disso. Até porque não era uma prática comum entre os judeus. Existia, mas não era comum como é hoje.
Não existe nenhum texto bíblico que diga que os suicidas não entrarão no reino dos céus. Então tome cuidado quando você decidir afirmar uma coisa dessas, porque isso não está na Escritura. O que a palavra diz é que é pecado matar. É um dos mandamentos que constam nas tábuas do Senhor, né? Em Êxodo 20. E que o Senhor Jesus vai afirmar em Mateus, capítulo 5, 21 e 22, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, do mesmo jeito em que aquele que tira a vida de outra pessoa, aquele que o mata em seu coração, também tirar a própria vida, matar-se a si mesmo em seu próprio coração, é pecado passível de julgamento. E o cristianismo traz a resposta para a dor. Ele vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus 11, de 28 a 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Cristo nos dá uma razão para viver, que é seguir no bom caminho, andar na verdade e encontrar a verdadeira vida. Os cristãos precisam buscar entendimento bíblico, conhecimento escriturístico, para trazer à memória aquilo que traz esperança. E a esperança é a promessa de Deus. Não de que a gente não vai ter aflição, nem dor, nem sofrimento, porque Cristo viveu isso aqui. Cristo passou o seu ministério público inteiro em sofrimento, vivendo rejeições, sendo traído pelos seus, negado pelos mais íntimos. Então Jesus não promete para nós que a gente não vai passar isso, mas ele promete a esperança da glória na eternidade com ele. E a eternidade é conhecer a Deus de perto, um pouco mais e um pouco mais. Cristo é a nossa razão para viver, e não as nossas circunstâncias, e não aquilo que vai bem. Na Bíblia, tirar qualquer vida é pecado, mas não imperdoável. Nós temos exemplos, inclusive, de homens de Deus que desejaram morrer. Elias, por exemplo, vai dizer lá em 1 Reis 19, 2 a 7. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, ao deserto, caminho de um dia, se foi e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias estava, obviamente, em profunda depressão nesse texto. Ele vai até o deserto, clama ao Senhor pela morte e só quer dormir. Elias dorme esperando a morte chegar. A depressão é nítida no profeta. O Senhor o toca e ele volta a dormir. O Senhor o toca e então Elias clama, né? Estou sozinho, Senhor. Tu me deixaste só. E Deus fala: engano seu, meu filho, porque existem 7.000 dos meus remanescentes que eu guardei para esse momento. Que nós possamos então nos lembrar que os remanescentes estão por aí. Nós precisamos apenas encontrá-los. Veja, Jonas, no capítulo 4, também ficou profundamente descontente com a salvação que Deus reservou para aquele povo, para o povo de Nínive. Então percebam o que Jonas sente. Ele diz: olha, eu sabia, Deus, que tu era misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Eu sabia que o Senhor ia perdoar aqueles que se arrependessem. Então Jonas se deprime, se deita no alto de um monte e lá fica, esperando a morte chegar. E ele diz: eu não quero viver mais. Se for para conviver com isso, eu não quero viver mais. Então, os sentimentos de depressão, os sentimentos de dor, os sentimentos de angústia, né?
Desejar a morte precisa ser entendido por nós como uma tribulação. E aí a gente precisa pensar qual a possibilidade de um cristão estar com a concepção errada da realidade, porque não está em comunhão plena com Deus nas Escrituras, não busca conhecer Deus de verdade, e não só de ouvir falar, mas de experimentá-lo, de regozijar-se nele. Qual é a possibilidade de um cristão ter se desviado os olhos da cruz para chegar nesse momento em que perde o alvo do Messias e não compreende o que está acontecendo nas suas circunstâncias e anseia pela morte? Qual a possibilidade, meus irmãos, de um cristão estar em concepção errada da realidade por causa de medicamento pesado, medicamentos antidepressivos que fazem com que a gente perca completamente a noção da realidade verdadeira? Ideias suicidas não vêm de Deus. E a morte, ela não significa o fim do sofrimento para os que não temem ao Senhor. A palavra diz que aqueles que temem ao Senhor recebem como um princípio a sabedoria. Nós precisamos ser sábios. E veja, em nenhum momento a palavra diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas a gente precisa pensar qual caminho foi percorrido por uma pessoa em depressão para chegar até lá. Quantas pessoas estão em depressão à nossa volta? E a gente fecha os olhos e não enxerga. Pelo contrário, continuamos aplicando sobre essas pessoas a nossa própria justiça, o nosso próprio juízo e muitas vezes a nossa própria condenação. E aí a pessoa se pergunta, puxa, mas se eu já estou condenado, por que eu vou continuar vivendo nesse mundo? Se eu já estou condenado e fadado ao inferno porque os meus irmãos dizem isso a respeito de mim, por que eu vou continuar em sofrimento? Então, eu desejo a morte, assim como Elias, assim como Jonas desejaram. Nós não podemos ser juízes das pessoas. Juiz é o Senhor. Nós devemos julgar os procederes, nós devemos julgar o falar, mas não as pessoas. As pessoas precisam ser acolhidas e encaminhadas, exortadas, sabe? Colocadas para pensar naquilo que fazem a partir das Escrituras. E nós não somos Deus. Nós devemos saber o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, de acordo com o que o Senhor define. E a partir daí, guiar os nossos irmãos no caminho da verdade. Mas nós não somos os justiceiros de Deus. Nós não somos uma tribo que faz justiça com as próprias mãos. Tomem cuidado com as afirmações que vocês fazem. Tomem cuidado porque o nosso Senhor Jesus repete inúmeras e inúmeras vezes que nós devemos ser compassivos como Ele. Mansos, ou seja, tardios em tomar grandes decisões, e humildes, ou seja, primeiros servos. Em primeiro lugar, devemos pegar a nossa toalha e a nossa bacia. Nós possamos entender isso com misericórdia e que a graça do nosso Senhor esteja sobre nós. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Se você está passando por um momento de dificuldade desse, em que os seus pensamentos giram em torno da morte, querido, saiba que a vida é feita por Deus para que nós possamos proclamar a abundância do amor com que Ele nos amou na cruz. Busque ao Senhor, peça a Ele para te convencer do amor dele por você, que não é baseado naquilo que você está sentindo agora. Não é baseado nas emoções que você tem nesse momento, mas sim na certeza da promessa da palavra, que diz que Ele é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, que apesar da falha no caráter desses homens, continuou e cumpriu aquilo que havia prometido por meio da promessa do Messias. E nós estamos vivendo debaixo dessa promessa de um Messias que já veio, que já cumpriu aquilo que precisava, porque está consumada a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do nosso Senhor te alcance e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você no dia de hoje. Tá bom? A gente se vê no próximo TBN! Segundas e quartas, às 19 horas aqui nesse canal. Já dá o seu like aqui, já curte, já se inscreve, já faz tudo o que você tem que fazer. Põe o sininho para tocar, para você não perder nenhum conteúdo nosso aqui, que tudo que a gente faz é com muito amor para você, buscando a compreensão mais exata, mais correta e mais coerente da palavra de Deus, para te ensinar e te exortar em amor, tá bom? Fica com Deus e até o próximo. Tá na Bíblia?